E aí, galera, voltando aqui para a gente continuar aquela aula que a gente começou. Falamos anteriormente sobre aspectos naturais e aspectos populacionais dos Estados Unidos e do Canadá. Agora a gente vai falar sobre a economia de cada um deles. Então vamos lá, compartilhar aqui nossa aula. Muito bem. Então, compartilhar aqui o material e bota para apresentar. Então, isso aqui foi onde a gente parou. Opa! E aqui é onde a gente vai começar. Então, economia do Canadá, incrível, mas o Canadá é uma categoria de país extremamente desenvolvido, qualidade de vida na estratosfera, PIB gigante, IDH do Canadá maravilhoso, ele está sempre lá nas cabeças entre os países que têm melhor qualidade de vida no mundo, IDH na casa de 900 e alguma coisa, batendo ali com Noruega, com Suécia, com Japão. E o mais incrível do mundo é que o Canadá consegue fazer isso mesmo sendo um país que tem uma boa parte da sua economia baseada em exploração de matéria-prima. Agora, a diferença é que ele não é um mero exportador de matéria-prima. O Canadá, tudo bem que ele vive boa parte da sua economia, está aí, ó, de produzir trigo, cevada, cereais, pecuária de bovinos, suínos e aves, mineração de vários, né, produtos minerais, mas ele é um país industrializado. Ou seja, ele industrializa, né, e vende produtos de maior valor agregado. Então, grande parte dessa economia do Canadá, que também é primária, né, também, ao mesmo tempo, produz e transforma essa matéria-prima em produto industrializado para venda no mercado internacional. Então, o Canadá é um dos grandes produtores mundiais, por exemplo, de papel. A sua floresta, como eu falei lá, que é a floresta boreal, a taiga, é absolutamente utilizada para a fabricação de celulose. O Canadá é o maior produtor mundial de celulose e de papel no mundo. É um país que tem uma indústria química e uma indústria metalúrgica extremamente desenvolvida, porque também tem reservas riquíssimas de ferro e de outros minerais. Mas, como é peculiar aos países desenvolvidos, a sua grande base econômica, você vê aí no gráfico, está no setor de serviços, que é um setor que está aí para dar apoio e para sustentar economicamente uma sociedade consumista como é a sociedade do Canadá. Então, isso é muito peculiar de países muito desenvolvidos, ter um setor de serviços bastante, né, poderoso, desenvolvido. Você vê ali, está quase que na casa de 70% da economia do Canadá, ou do PIB do Canadá, né, que é o Produto Interno Bruto, vem do setor de serviços. Né? Não só serviços, mas comércio também está incluído aí com certeza. Ou seja, o setor terciário da economia, né, que é peculiar a países mais ricos. E com uma renda elevadíssima, como é a renda do Canadá, nada mais natural do que comércio e serviços fosse, né, bastante desenvolvido no país. Bom, com relação à economia, aí falar dos Estados Unidos, meu amigo, é falar, né, digamos assim, fazendo uma analogia aqui, falar da locomotiva econômica do mundo atual. Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra, assumiu essa posição de ser o país mais poderoso economicamente, ser uma potência hegemônica, né, não só politicamente, né, geopoliticamente, mas também economicamente no mundo. Politicamente e geopoliticamente, a gente nem está com muito espaço para falar aqui, porque isso também é alvo de outras aulas que vocês já tiveram. Mas é óbvio que o grande, acho que a grande sacada econômica dos Estados Unidos foi conseguir convencer o mundo todo de adotar um modelo econômico e um modelo social similar ao dele. Ou seja, todo mundo quer copiar aquilo que a gente conhece como o American Way of Life. Então, no que você quer copiar o modelo dele, é óbvio que você quer consumir os produtos que ele tem para oferecer. E você quer comprar isso
pelo preço que for, e isso também alimenta essa poderosa indústria americana. Mas essa indústria, né, essa economia americana, ela também tem uma base agropecuária muito forte. Estados Unidos é um país, como eu falei aqui, que tem um quadro natural privilegiado. Ele tem um clima muito bom e interessante para a prática de agropecuária, ele tem solos maravilhosos, ele tem uma topografia das pradarias internas, aquelas regiões planas e longínquas, que também é ótimo para a mecanização da agricultura, e ele se aproveitou muito bem disso. E o cidadão americano, desde o início da história dos Estados Unidos, ele é um empreendedor nesse setor. Os colonos americanos vieram para os Estados Unidos para povoar e para produzir. Então, sempre, desde o início da história do país, houve uma lógica de distribuição de terra, uma lógica de distribuição de propriedades para também promover a ocupação do espaço. Então, o cidadão americano, ele é um produtor rural. Ele adotou e ele incorporou esse modelo de vida rural que é tipicamente americano. Eles são muito urbanos, mas eles também valorizam demais o modelo de vida rural. Então, o vaqueiro, o agricultor, o sujeito que dirige o trator, Então, assim, isso é muito peculiar e é muito valorizado na sociedade americana. Essa agricultura praticada nos Estados Unidos, ela tem uma característica muito peculiar também, muito típica, Os Estados Unidos conseguiu implementar na agricultura um modelo de produção fordista. Então, eles conseguiram transformar a agricultura em uma indústria. E criou-se aí o conceito de agroindústria, que nos Estados Unidos recebe o nome de cinturões ou belts, que no fundo, nada mais é do que você fatiar o território americano em áreas de especialização, assim como você faz com uma fábrica. Esse setor da fábrica produz motor, aquele setor da fábrica produz pneu, aquela região da fábrica produz outra coisa, e com isso ele vai segmentando a fábrica em áreas. E ele fez isso exatamente com o seu território. Então você tem belts, cinturões nos Estados Unidos de produção de fruta, cinturão da carne, cinturão do milho, cinturão do leite, cinturão do algodão. Então, cada uma dessas regiões vai aproveitando as suas aptidões e as suas riquezas naturais e locais para ser a mais efetiva e a mais produtiva possível. Essa agricultura é extremamente mecanizada, extremamente tecnológica, usa muito a questão de aplicação de capital e ela é, boa parte, subsidiada pelo governo federal para fortalecer o produtor interno, até para que esse produtor, na verdade, possa concorrer com produtos importados. Exemplo, produtos brasileiros. A laranja brasileira tenta entrar no mercado norte-americano, mas esbarra nessa resistência dos subsídios agrícolas que são pagos pelo governo federal. Então, isso é uma estratégia de produção e de protecionismo praticada pelo governo. Já a indústria americana também é uma poderosa indústria que, nos últimos 60 anos, praticamente foi a mola propulsora da economia americana, até porque ela se baseia não na exportação. A indústria americana não necessariamente vive de produtos exportados, mas ela vive de um mercado consumidor interno altamente consumidor, altamente consumista. Então, ela se baseia numa lógica de quanto mais a gente vende, mais a gente ganha dinheiro. Então, o cidadão americano é extremamente consumista nesse sentido. E existe toda uma lógica econômica por trás disso. Essa indústria também se divide em alguns setores, tem regiões mais avançadas, regiões menos avançadas. Quando você olha ali, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos, que é essa parte aqui, que é onde começou a história americana, as 13 colônias, a industrialização americana começou aí também, é uma região que acabou, durante o início do século XX e ao longo do século XX, se destacando positivamente,
mas nos últimos anos começou a dar sinais de desgaste, porque foi uma indústria que foi ficando ultrapassada, porque se baseou em siderurgia, se baseou em metalurgia, se baseou numa indústria têxtil, numa indústria alimentícia, ou seja, não é mais aquela indústria de ponta tecnológica. E aí, por conta disso, essa região foi apelidada de Cinturão da Ferrugem, ou Rusty Belt, que sinal de que, no fundo, é uma região que está começando a ficar ultrapassada. Quem cresceu muito nos últimos anos em relação à questão do avanço tecnológico e da indústria foi a costa leste dos Estados Unidos, região aqui representada por Los Angeles, São Francisco, Seattle, Portland, mais precisamente a região aqui da Califórnia, principalmente em função da indústria de informática, porque nos Estados Unidos foi onde surgiu aquele conceito que você com certeza já ouviu falar de tecnopolo, que é a união de empresas dispostas a produzir com instituições de ensino e de pesquisa dispostas a promover as pesquisas e os avanços tecnológicos, e as duas se juntando deram um boom tecnológico na indústria americana. O maior exemplo disso aí é o Vale do Silício, na Califórnia, que hoje é, digamos, o grande epicentro, né, e o grande berço de toda essa indústria de informática que a gente conhece, que a gente consome hoje no mundo, sede de empresas como o Google, como a Apple, Oracle e outras empresas aí que, bom, não vou conseguir lembrar todos os nomes aqui. A indústria aeroespacial americana, onde fica a sede da NASA também, que é aqui embaixo, em Houston, Texas, e o cabo de lançamento de foguete na Flórida, também é um destaque importante. E a indústria automobilística dos Estados Unidos, que basicamente se localizou, né, na região dos Grandes Lagos. Detroit foi durante muito tempo conhecida como a capital mundial do automóvel. Então, isso fez com que os Estados Unidos também tivessem uma espécie de uma segmentação em relação à questão industrial e deu origem a regiões geoeconômicas dos Estados Unidos, né? Então, a gente conhece aí, o mapa está com uma resolução meio baixa, mas dá para a gente ver. Então, essa região amarela aqui, ó, é a região costa do Pacífico, essa daqui, né, mais à esquerda. Essa região aqui, onde estão as montanhas rochosas, é uma região muito rural, berço da agropecuária dos Estados Unidos, principalmente da criação de gado, tá? Que é o meio oeste americano. Essa região sul aqui dos Estados Unidos, sul e sudeste, Texas, Flórida, é uma região também agrícola de algodão, é uma região onde você tem uma aptidão agrícola bastante desenvolvida, mas também onde cresceu muito o turismo, né? Principalmente pela questão do clima. É uma região quente, é uma região ensolarada, onde tem os parques da Disney, né? E isso também trouxe aí um grande boom econômico para os Estados Unidos. E a região aqui, à direita, que é a região nordeste dos Estados Unidos, que é a região onde tem maior concentração populacional, onde tem grandes cidades e onde tem, tradicionalmente, a indústria, como eu falei aqui, clássica, né? A indústria tradicional americana. Bom, com isso, acho que a gente conseguiu ter uma noção assim rápida, mas pelo menos acho que deu para ter uma ideia legal a respeito do que é a economia dos Estados Unidos e um pouco da economia do Canadá. Valeu? Então, galera, grande abraço para vocês. Deixo aqui um beijo para todos. Valeu, tudo de bom, fiquem bem.